Você cresceu acreditando que o amor exige sacrifício, que amar de verdade é se doar inteira, que cuidar do outro é esquecer de si. Em algum momento, talvez ainda criança, você aprendeu, mesmo sem palavras, que o seu valor estava diretamente ligado à sua capacidade de estar disponível. Disponível para ouvir, para cuidar, para sustentar, para não incomodar, para não precisar. E assim, pouco a pouco, você foi se afastando de si. Primeiro nas coisas pequenas, como abrir mão do que queria para agradar. Depois nas escolhas maiores, como calar uma dor para não gerar conflito, ou aceitar menos do que merecia, porque pelo menos não estava sozinha. A verdade é que ninguém te ensinou que existe uma diferença brutal entre amor e anulação. O que parecia cuidado era muitas vezes apenas medo disfarçado. Medo de ser rejeitada se ousasse dizer não. Medo de não ser amada se não cumprisse as expectativas. Medo de perder vínculo se mostrasse a sua verdade. E nesse medo, você foi se apagando. Não de uma vez, mas em camadas. Uma renúncia aqui, um silêncio ali, um engolir de sentimento acolá. Até que um dia você não se reconhece mais. O espelho reflete alguém cansada, mas não sabe dizer de quê. Porque tecnicamente está tudo bem. Você cuida, você ajuda, você dá conta. Mas por dentro existe um esgotamento que não vem do excesso de tarefas, vem da ausência de si. Bruce Lipton nos mostra que as crenças que nos formam não são pensamentos, são programas biológicos, códigos invisíveis que carregamos mesmo antes de nascer, através da epigenética. Se sua mãe precisou se anular para ser aceita, você herdou mais que a cor dos olhos. Herdou a sensação de que ser amada exige desaparecimento. Isso não é culpa. Isso é transmissão. E o mais cruel dessa programação é que mesmo quando você tenta se colocar em primeiro lugar, algo dentro grita: isso é egoísmo. É esse grito que te faz recuar, que te faz se sabotar, que te faz continuar dizendo sim, quando cada célula sua queria dizer não. E o corpo sente. O corpo sempre sabe. Joe Dispenza explica que o coração emite um campo eletromagnético mais potente que o cérebro. Quando há coerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos, esse campo vibra em harmonia. Mas quando você se trai, quando sente uma coisa, pensa outra e faz o oposto, esse campo colapsa, a energia diminui, a vitalidade some. E o que sobra é uma sensação crônica de exaustão, como se a vida estivesse sendo vivida por alguém que não é você. Essa desconexão entre emoção e ação é uma das principais causas de doenças emocionais. Não é misticismo, é neurofisiologia. Quando você se abandona, o corpo adoece, o campo vibra a escassez e a alma grita, em silêncio. É preciso entender que o esgotamento espiritual não vem do excesso de fazer, vem da ausência de ser. Vem do vazio de uma vida onde você serve, mas não se serve. Onde você cuida, mas não se cuida. Onde você oferece o melhor de si para todos, menos para você. E aí surge a pergunta que dói, mas também liberta. O que em mim ainda acredita que o amor precisa do meu sacrifício para existir? Essa pergunta é uma chave. Porque quando você começa a encará-la, percebe que talvez tenha construído uma identidade inteira em cima da ideia de ser útil, de ser necessária, de ser aquela que resolve. Mas quem é você quando não está resolvendo nada? A metáfora é simples, mas profunda. Imagine uma árvore frondosa, generosa, que oferece sombra, frutos e abrigo para todos à sua volta, mas que a cada estação negligencia suas próprias raízes. Ela dá e dá, até secar, não porque era fraca, mas porque esqueceu de se nutrir. Assim também é o coração de quem confunde amor com abnegação. A árvore não precisa escolher entre si e os outros. Ela só precisa lembrar que, sem raízes fortes, não há fruto que dure. Você não precisa parar de amar. Precisa parar de se abandonar em nome de um amor que não exige tanto quanto te fizeram acreditar.
Colocar-se em primeiro lugar não é desamor, é integridade. É lembrar que sua presença é mais poderosa quando vem inteira, que sua paz é mais curativa do que seu esforço, que sua autenticidade transforma mais do que sua performance. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse território sensível, entre o medo de decepcionar e a coragem de se reconectar. Vamos desvendar o que realmente acontece quando você deixa de viver pelo olhar do outro e começa, com ternura e firmeza, a se escolher. Porque quando você se escolhe, não é só você que muda. Todo o campo ao seu redor se transforma. E essa transformação começa agora. Há uma dor que não grita. Uma dor que se disfarça de bondade, de generosidade, de amor. É o abandono de si mesma, travestido de compaixão. Essa é uma das armadilhas mais sutis e cruéis da experiência humana, especialmente para mulheres sensíveis, profundas, espiritualmente despertas. Porque o mundo aplaude a mulher que se anula para servir. O mundo reforça, silenciosamente, que essa é a boa mulher, a forte, a evoluída. Mas ninguém pergunta a ela o que custa essa força. Ninguém pergunta o que sobra dela depois que todos foram cuidados, alimentados, escutados, salvos. Existe uma programação silenciosa que começa cedo. Meninas que aprendem que precisam ser doces, disponíveis, prestativas, que o amor precisa ser conquistado, que a atenção vem depois do esforço, que ser boazinha é mais seguro do que ser verdadeira. E então nasce o padrão da doação compulsiva, um movimento inconsciente onde amar se torna sinônimo de apagar-se, não por maldade, mas por medo. Medo de não ser amada se disser não. Medo de ser rejeitada se mostrar cansaço. Medo de perder vínculos se mostrar limites. Então ela dá, e dá, e dá, até que não sobra quase nada. Você pode até pensar, mas não é isso o amor? Dar sem esperar nada? E aqui está a distorção. Amor não é entrega incondicional às custas da própria alma. Isso é carência revestida de espiritualidade. Isso é controle mascarado de compaixão. Quando a mulher oferece tudo o que tem sem se incluir na equação, o que está dizendo, mesmo sem perceber, é: eu não sou importante. E essa afirmação silenciosa reverbera no seu campo, nos seus relacionamentos, nas suas escolhas. É como se o universo escutasse seu gesto e confirmasse: ela não se escolhe, então vamos espelhar isso de volta. A história de Marília ilustra isso com precisão. Por anos, ela viveu para ser útil. Mãe de 3, esposa dedicada, voluntária na comunidade, conselheira de todos. Nunca faltava, nunca dizia não. Mas, aos 52 anos, seu corpo parou. Uma exaustão profunda, uma tristeza sem nome, uma perda de sentido. No consultório, ela não sabia responder perguntas simples. O que você gosta? O que te dá prazer? Como você está de verdade? Tudo nela girava em torno dos outros. Ela não existia fora da função de cuidar. E ali começou o processo de reconstrução. Reaprender a existir sem se apagar. Dizer não a quem você ama pode parecer brutal, mas dizer sim a tudo o tempo todo é brutal com você. Essa é a neuroassociação que precisa ser desfeita. A ideia de que colocar limites é rejeitar o outro. A verdade é que quando você coloca limites, você está dizendo: eu me respeito o suficiente para me preservar e te respeito o suficiente para ser honesta. O limite não é um muro, é um contorno. E sem contorno, não há identidade, não há saúde, não há verdade. E o corpo sente, sempre sente. Há quem pense que adoecer é apenas azar ou genética, mas há doenças que nascem da coerência quebrada. Quando você vive uma coisa e sente outra, seu corpo vira um campo de batalha. A imunidade cai, o sono desaparece, o sistema endócrino entra em colapso. Isso não é teoria, é fisiologia emocional. É o que Bruce Lipton chama de efeito do ambiente interno sobre a biologia. E o ambiente mais impactante é a forma como você se trata. Como você se inclui, ou se exclui, da sua própria vida.
A imagem que surge é a de uma vela. Uma vela acesa, bela, silenciosa, que ilumina o ambiente inteiro, mas que se consome sozinha, aos poucos, sem fazer barulho, sem pedir socorro. Ela só vai diminuindo, até não restar mais nada além de um pavio gasto. Muitas mulheres vivem assim, iluminando todos, sem perceber que estão apagando a si mesmas. Mas ainda há tempo. Tempo de reverter o ciclo. Tempo de acender outra chama, uma que aquece sem consumir. Porque compaixão de verdade não exige sacrifício, exige presença. E presença só é possível quando você se inclui no ato de amar. Quando entende de uma vez por todas que escolher-se não é egoísmo, é sabedoria. Ela parece forte, parece plena, parece segura. E, de fato, há uma parte dela que é tudo isso. Mas por trás da máscara do cuidado, há outra história sendo contada em silêncio. Uma história de cansaço crônico, de desejos engolidos, de lágrimas contidas no travesseiro. Ela cuida de todos com maestria. Lê nos olhos o que ninguém verbalizou. Antecipar necessidades virou instinto. Acolher virou missão. Ela se sente vista quando é útil. Se sente amada quando é necessária. Mas por dentro, às vezes, há um grito abafado que diz: "E eu?" Essa é a armadilha da mulher cuidadora. Quando o amor pelo outro se transforma, sem que ela perceba, numa desconexão profunda de si. É sutil, quase imperceptível. Porque ela não perdeu o afeto, não perdeu a ternura, mas perdeu o centro. E há um momento em que o cuidado se torna compulsão, um vício emocional, uma forma de evitar a dor do abandono se oferecendo sempre como solução. Não porque ela é fraca, mas porque, em algum lugar da infância, ela aprendeu que sua existência só fazia sentido se estivesse sendo boa para alguém. Quantas vezes ela silenciou a própria verdade para manter a harmonia? Quantas vezes se adaptou além do suportável para não desagradar? Quantas vezes ignorou o próprio corpo pedindo descanso porque tinham coisas mais urgentes? E é assim que a dor se esconde atrás da máscara da força. E ninguém vê, porque ela está sempre sorrindo, sempre pronta, sempre presente. Mas a alma começa a se ausentar, lentamente, como se dissesse: "Se eu não posso ser eu aqui, então não quero mais estar." Em muitas histórias, essa desconexão é celebrada como altruísmo. Mas o que parece doação, muitas vezes, é abandono de si. Não é que ela não ame. Ela ama demais, mas se esqueceu de incluir-se nesse amor. E aí está o desequilíbrio. Ela não se nutre. E o que não se nutre, adoece. O corpo começa a avisar: insônia, ansiedade, dores difusas, perda de libido, irritabilidade súbita. Não é frescura, é alarme. É o sistema nervoso tentando recalibrar uma vida que se tornou sobrevivência. Há um mito em torno da mulher que dá conta de tudo, como se isso fosse motivo de orgulho. Mas ninguém deveria dar conta de tudo. Isso não é humano, isso é sobrecarga. É memória ancestral de séculos de silenciamento. É a herança de mães e avós que também se calaram, que também se doaram até a exaustão, que também morreram aos poucos, mesmo ainda vivas. E por lealdade inconsciente, muitas repetem esse ciclo, sem perceber que podem escolher diferente, que podem honrar essas mulheres sem repetir suas feridas. A desconstrução começa na honestidade, quando ela olha para dentro com coragem e se pergunta: o que estou tentando provar com tanto esforço? O que eu tenho medo de perder se eu parar de cuidar de tudo? E muitas vezes, a resposta vem em forma de dor. Medo de ser esquecida, medo de ser desnecessária, medo de ser deixada. E por isso, ela dá tudo de si. Porque teme que, se não for necessária, será invisível. Mas esse é o ponto de inflexão. Quando ela percebe que o amor verdadeiro não exige performance, não exige sacrifício constante, não exige perfeição. A imagem simbólica é a de uma mulher carregando uma casa inteira nas costas. Cada cômodo representa uma demanda,
um filho, um parceiro, uma amiga, um trabalho, uma expectativa. E ela caminha, curvada, em silêncio, sem pedir ajuda, porque no fundo, acredita que ninguém fará como ela faz. Mas em algum momento as pernas tremem, o chão se dissolve e o peso a derruba. Não por fraqueza, mas por excesso. Porque há uma hora em que até a alma diz: basta, mas há cura. Sempre há. Quando ela começa a se escutar com o mesmo zelo com que escuta os outros, quando aprende que não precisa ser tudo, o tempo todo. Quando descobre que merecer amor não tem nada a ver com utilidade. Quando se permite existir, sem estar resolvendo nada. E nesse espaço entre o não e o sim, entre o silêncio e o desejo, algo novo nasce. Não uma nova identidade, mas o resgate da que sempre esteve ali, adormecida, esperando por permissão. Não a permissão dos outros, mas a sua. Há uma forma de empatia que parece nobre, elevada, quase espiritual. Aquela capacidade de sentir o outro com intensidade, de se colocar no lugar dele, de absorver suas dores como se fossem suas. Pessoas assim costumam ser chamadas de luz, anjos, almas raras. Mas, por trás dessa luz, muitas vezes existe uma sombra que ninguém vê. Uma história antiga, um abandono que não foi nomeado. E essa empatia transbordante, que parece tão virtuosa, pode ser na verdade uma tentativa desesperada de não reviver a solidão primordial. É como se ao sentir tudo do outro, ela finalmente se sentisse parte de algo. Como se sua existência só tivesse valor quando fosse ponte, quando fosse colo, quando fosse entendimento. O problema não está em sentir. O problema está em não conseguir parar de sentir. Em não conseguir se separar. Em não saber onde termina o outro e começa ela. Isso não é conexão. Isso é fusão. E a fusão emocional, embora pareça amor, é o oposto da presença. Porque ao se fundir com o outro, ela desaparece de si. O abandono que alimenta esse padrão muitas vezes aconteceu na infância. Não necessariamente por negligência explícita, mas por ausências sutis. Uma mãe emocionalmente indisponível. Um pai que não sabia lidar com vulnerabilidade. Um ambiente em que os sentimentos dela eram minimizados, ignorados ou julgados. E então ela aprendeu: se eu sentir pelo outro, serei aceita. Se eu for útil, serei vista. Se eu me adaptar, talvez alguém fique. E essa esperança infantil se tornou padrão relacional adulto. E aí ela atrai relações assimétricas, com parceiros que demandam muito e oferecem pouco, com amigos que somem quando ela precisa, com familiares que se acostumaram a vê-la como o porto seguro. E ela vai aguentando, vai sorrindo, vai ajudando, mas por dentro, algo vai se partindo. Porque no fundo, ela espera que alguém faça por ela o que ela faz por todos. Mas esse alguém nunca chega, porque ela não deixa chegar. Ela construiu muros de doação ao redor da própria carência. E ninguém percebe que ela também precisa. O excesso de empatia, nesse contexto, não é sensibilidade. É hipervigilância. É uma criança ferida em alerta constante, tentando prever emoções, evitar conflitos, antecipar rejeições. É o corpo sempre tenso, o coração sempre disponível, a alma sempre aberta. Não por escolha, mas por medo. Medo de ser abandonada de novo. Medo de ficar sozinha com sua própria dor. E é por isso que ela se dissolve nos outros, porque se perdeu de si, porque confunde amor com absorção, cuidado com renúncia, presença com autoesquecimento. Mas o preço disso é alto, muito alto. Ela começa a se esgotar, começa a adoecer, começa a sentir uma solidão estranha mesmo cercada de pessoas. Porque, apesar de estar sempre disponível, ela nunca é verdadeiramente encontrada. Porque ninguém enxerga suas próprias necessidades, nem mesmo ela. E isso a faz acreditar que talvez suas dores não importem. Que talvez ela tenha vindo ao mundo apenas para acolher, não para ser acolhida.
essa crença enraizada e silenciosa vai apagando sua centelha interior. A cura começa com a permissão. Permissão para sentir sem absorver, para escutar sem carregar, para amar sem se perder. Permissão para colocar limites sem culpa, para dizer isso é meu e isso é seu. Permissão para não estar sempre disponível, para não ser a solução, para não ser perfeita. E, acima de tudo, permissão para ser cuidada. Porque empatia verdadeira não exige sacrifício. Exige presença, exige inteireza, exige raízes profundas. E ninguém pode oferecer colo com os próprios joelhos sangrando. É possível transformar esse padrão, não anulando a empatia, mas ancorando-a. Não se fechando ao outro, mas abrindo espaço para si. É possível ser sensível e, ainda assim, ter bordas. É possível amar profundamente e, ainda assim, dizer não. É possível acolher o outro sem se abandonar. E, nesse equilíbrio, nasce uma nova forma de estar no mundo. Uma forma que não é sobre salvar, mas sobre compartilhar. Não é sobre absorver, mas sobre testemunhar. Não é sobre perder-se, mas sobre encontrar-se, mesmo no meio da dor do outro. Porque, no fim, a alma que aprendeu a se dissolver nos outros só reencontra sua inteireza quando percebe que o verdadeiro abandono não foi o que sofreu dos outros, mas o que fez consigo mesma, cada vez que se calou para não incomodar, cada vez que se anulou para manter o vínculo, cada vez que se despedaçou para manter o outro inteiro. E quando essa consciência chega, algo muda para sempre. Ela se levanta. Pela primeira vez, talvez, não para cuidar de alguém, mas para voltar para casa, para dentro de si. Ela parece forte, determinada, capaz. É o tipo de pessoa que resolve tudo sozinha, que não pede ajuda, que não se queixa, que segue em frente, mesmo quando tudo desaba ao redor. Todos a admiram. A veem como exemplo de resiliência, de coragem, de autonomia. Mas poucos percebem o cansaço que habita seus ossos. Poucos notam a rigidez que esconde a fragilidade. Poucos enxergam que, por trás dessa fortaleza, vive uma alma exausta de carregar o mundo sozinha. Essa força que parece tão natural, quase sempre nasceu da necessidade. Nasceu de um momento em que ela precisou crescer antes do tempo, em que não pôde contar com ninguém, em que percebeu, ainda muito pequena, que depender era perigoso, que confiar era arriscado, que expressar carência era motivo de rejeição ou vergonha. Então ela se blindou, fez um pacto interno. Eu nunca mais vou precisar de ninguém. E esse pacto a protegeu, mas também a afastou de si, dos outros, da vida. A independência, quando é autêntica, nasce da liberdade, mas quando é forjada pela dor, nasce do medo. Medo de se decepcionar, medo de ser deixada, medo de se abrir e não ser acolhida. Então ela constrói muros, veste armaduras, age como se tudo estivesse bem, mesmo quando está em pedaços por dentro. E quanto mais o mundo a reconhece como forte, mais ela se convence de que mostrar fraqueza seria falhar, de que precisar seria perder o controle, de que sentir seria desmoronar. A ferida do abandono, nesse caso, não aparece como carência explícita, mas como autossuficiência defensiva. Ela não se sente vítima, mas também não se permite ser vulnerável. Não culpa os outros, mas também não se permite confiar. Não chora com facilidade, mas carrega dores silenciosas que nunca foram validadas. E tudo isso vai se acumulando, vai se cristalizando no corpo, nos ombros tensionados, no estômago apertado, no peito que raramente relaxa. E por trás dessa tensão, existe uma súplica muda. Me veja além da minha força. Porque no fundo, toda essa independência é um mecanismo de sobrevivência. Um modo de controlar o incontrolável. De não ser surpreendida novamente com a ausência de quem prometeu estar. De não reviver a dor de depender e ser esquecida. Ela aprendeu a dar conta de tudo porque não pôde contar com ninguém.
Aprendeu a não esperar nada de ninguém, porque cansou de se decepcionar. Aprendeu a não pedir afeto porque cansou de ser ignorada. Mas esse aprendizado, tão funcional, tão elogiado, cobra um preço alto: a solidão disfarçada de liberdade. Muitas vezes ela se envolve com pessoas que reforçam esse padrão. Parceiros emocionalmente indisponíveis. Amigos que sempre pedem, mas nunca oferecem. Relações onde ela precisa ser a rocha, nunca a onda. E isso a aprisiona num ciclo silencioso de dar demais e receber de menos. De sustentar tudo sozinha e ainda assim sentir-se inadequada. De ser forte por fora e invisível por dentro. Até que um dia o corpo fala, a alma trava, a vida exige pausa. E ela percebe que não dá mais, que não quer mais, que não precisa mais continuar nesse papel. A verdadeira força não está em não precisar, está em se permitir. Permitir sentir, permitir cair, permitir pedir colo, permitir ser cuidada, permitir mostrar as rachaduras sem medo de ser rejeitada. Porque a alma humana não foi feita para viver em constante vigilância. Ela foi feita para confiar, para se entregar, para pertencer. E pertencer não é se encaixar num ideal de fortaleza. É ser inteira, com força e fragilidade, com certeza e dúvida, com coragem e medo. Quando essa consciência chega, tudo começa a mudar. Ela não precisa mais provar nada a ninguém. Não precisa mais carregar tudo sozinha. Não precisa mais esconder suas lágrimas ou controlar cada detalhe. Ela começa a desaprender a dureza, a abrandar as palavras, a relaxar os ombros, a respirar mais fundo. E nesse espaço, a vida finalmente pode entrar. Relações verdadeiras podem florescer. Não mais com base na dependência cega, nem na independência rígida, mas na interdependência consciente. Onde há troca, onde há acolhimento, onde há verdade. Porque no fim, o que mais cura a ferida do abandono não é o orgulho de não precisar, é a coragem de precisar e ser amada mesmo assim. Há um tipo de dor que não grita, que não sangra, que não se mostra. É uma dor silenciosa, persistente, que se instala no fundo do peito e vai se espalhando como um nevoeiro. É a dor de não ser visto, de estar entre pessoas e ainda assim sentir-se sozinho, de falar e não ser escutado, de existir e não ser notado. É como estar presente num mundo onde ninguém repara em você de verdade, onde suas emoções não encontram eco, onde sua alma passa despercebida, como se fosse um detalhe sem importância. Essa dor tem raízes fundas. Muitas vezes começa na infância, quando a criança expressava um sentimento e era ignorada, quando tentava chamar atenção e era repreendida, quando precisava de colo e recebia silêncio. Aos poucos, ela aprende a não incomodar, a não atrapalhar, a não existir demais. Vai se adaptando, se encolhendo, se moldando às expectativas dos outros. E quanto mais ela se esforça para agradar, menos ela é vista por quem realmente é. Porque para ser aceita, precisou esconder sua essência. E esse padrão segue pela vida. Ela se torna aquela pessoa gentil, compreensiva, sempre disposta a ajudar. Está sempre ali para os outros. Mas raramente alguém pergunta como ela está, de verdade. Poucos se importam com o que ela sente. Poucos percebem quando ela está cansada, exausta, sufocada por dentro. Ela se tornou tão boa em atender às necessidades dos outros que ninguém sequer imagina que ela também precisa ser cuidada. E assim, sua presença vai sendo consumida, sem reciprocidade, sem reconhecimento, sem afeto verdadeiro. Ser invisível não é estar ausente, é estar ali e ser tratado como se não estivesse. É compartilhar a alma com alguém e ser ignorado. É tentar construir pontes e encontrar muros. É oferecer amor e receber indiferença. E quando isso se repete por tempo demais, algo dentro da alma começa a morrer. Não de uma vez, mas aos poucos. Um brilho que se apaga, uma voz que se cala, uma esperança que se dissolve. E no fundo,
O que dói não é o silêncio do outro, é a sensação de que sua existência não importa. Há um cansaço profundo que nasce dessa vivência. Um cansaço que não é físico, mas existencial. A alma se sente desnutrida. Há uma fome de ser vista, de ser reconhecida, de ser tocada em profundidade. Mas toda tentativa de se mostrar encontra desprezo, superficialidade ou distração. E então ela recua, e sorri, mesmo sem vontade. E finge que está tudo bem, mesmo quando há tempestades dentro de si. Porque é mais fácil sustentar a máscara do que encarar o vazio do não reconhecimento. E esse vazio pode se transformar em estratégias defensivas, em sarcasmo, em frieza, em auto-isolamento, em relacionamentos rasos, em uma vida construída em torno de agradar, para não desaparecer por completo. Mas nenhuma dessas estratégias preenche a ausência de ser verdadeiramente enxergada. Porque o que a alma humana mais deseja não é aplauso, nem perfeição, é presença. É alguém que olhe nos olhos e diga sem palavras: eu te vejo. Quando essa dor é reconhecida, algo começa a se movimentar. A alma, que estava adormecida, começa a querer voltar. Mas agora, com outra postura, com outra escolha. Ela percebe que não nasceu para implorar atenção, que não precisa se desfigurar para caber em espaços apertados, que não precisa se calar para manter conexões frágeis. Ela começa a se ver, a se ouvir, a se validar. E quanto mais faz isso, mais seu brilho retorna. Mais sua luz começa a incomodar aqueles que só sabiam lidar com sombras. Ser vista de verdade começa por dentro. Quando você decide que sua presença é sagrada, que sua voz é importante, que seus sentimentos são legítimos e que você não precisa ser menos para ser aceita. A invisibilidade só persiste quando você acredita que merece estar à margem. Mas quando você se coloca no centro da própria existência, algo muda. Os olhos certos começam a te encontrar. As almas certas começam a te reconhecer. Porque a vida, de alguma forma misteriosa, sempre responde à verdade que você sustenta dentro de si. No fim, não é sobre ser vista por todos. É sobre ser vista com profundidade por aqueles que têm alma o bastante para enxergar a sua. Há pessoas que vivem como se precisassem sustentar tudo e todos, que sentem o peso das responsabilidades, das emoções dos outros, das exigências da vida, como se tudo isso repousasse sobre seus ombros frágeis, mas acostumados. Elas não pedem ajuda, elas não dizem "não aguento mais", elas apenas seguem. Seguem mesmo quando estão esgotadas, seguem mesmo quando ninguém as vê afundando, porque em algum momento da história, elas acreditaram que não havia outra escolha senão suportar. Esse fardo quase nunca começa na vida adulta. Ele se forma quando ainda crianças. Essas pessoas aprenderam que ser forte era a única opção, que não podiam desmoronar, que precisavam cuidar, resolver, proteger. Às vezes, porque os adultos ao redor estavam emocionalmente ausentes. Outras vezes porque havia caos, dor ou abandono. E então a criança se tornou adulta cedo demais. Ela se anulou para manter a harmonia. Ela se silenciou para não causar problemas. E cresceu acreditando que amar é se sacrificar sem limites. E assim, já adultas, seguem cuidando de todos. São as primeiras a ajudar, as últimas a reclamar. Estão sempre disponíveis, sempre alertas, sempre atentas ao que o outro precisa. Mas por trás desse cuidado, existe um cansaço imenso. Um cansaço que não vem apenas do corpo, mas da alma. Porque, no fundo, essas pessoas não estão apenas fazendo por amor, estão tentando garantir pertencimento, tentando provar que são boas o bastante para não serem rejeitadas, tentando ser indispensáveis, porque acreditam que só assim não serão deixadas para trás. Carregar o mundo nas costas não é apenas uma atitude nobre. Às vezes, é uma estratégia de sobrevivência emocional, uma tentativa inconsciente de controlar o caos, de manter tudo em ordem para que o medo, aquele medo ancestral do abandono, da solidão, da desproteção, não volte.
Mas quanto mais tentam controlar, mais se esgotam, mais se sentem sozinhas, mais perdem a conexão com a própria essência, porque estão sempre voltadas para fora, sempre se esquecendo de si. E o que torna esse padrão ainda mais doloroso é que, muitas vezes, essas pessoas não recebem em troca a mesma dedicação. Elas são mal interpretadas, cobradas, dadas como certas. Poucos enxergam seu esforço silencioso. Poucos percebem quando elas estão à beira do colapso, e o coração delas vai se enchendo de uma tristeza surda, de uma raiva contida, de um sentimento injusto de ser usada, explorada, esquecida. Mas mesmo assim, elas continuam, porque não sabem ser de outro jeito. Até que um dia, algo quebra. Pode ser o corpo que adoece, pode ser um colapso emocional, pode ser o grito interno que não dá mais para calar. E nesse momento de ruptura, a verdade emerge. Ninguém foi feito para carregar tanto. A força não está em suportar tudo, está em reconhecer seus limites. Está em permitir-se descansar, soltar, confiar. Está em perceber que o amor verdadeiro não exige exaustão e que quem te ama de verdade não quer te ver destruída. Há algo profundamente libertador em soltar esse fardo, em perceber que o mundo não desmorona se você se cuidar, que você pode dizer não e ainda assim ser digna de amor, que sua existência não precisa ser uma eterna compensação, porque a vida não exige sacrifício constante. Ela pede equilíbrio, ela pede presença, ela pede verdade. E quando você começa a se priorizar, a se escutar, a se colocar no centro da sua própria vida, algo muda. O peso começa a se dissolver. E em seu lugar, nasce a leveza de quem finalmente entendeu que não veio ao mundo para se perder nos outros, mas para se encontrar em si. Você não está aqui para carregar o mundo. Está aqui para caminhar com ele, em parceria, em comunhão, em consciência. E quando você solta aquilo que nunca foi seu para segurar, suas costas se erguem, sua alma respira, e o mundo, curiosamente, continua girando. Mas agora você caminha nele de um outro lugar, inteira. Existe um tipo de dor silenciosa que poucos percebem. A dor de quem vive se cobrando por não ser perfeita. É uma dor que não grita, mas corrói por dentro. Uma inquietação constante. Um senso de inadequação que nunca cessa. Por fora, essas pessoas muitas vezes parecem competentes, organizadas, até admiradas pelos outros. Mas por dentro, vivem em guerra consigo mesmas. Nada do que fazem parece suficiente. Nada do que são parece bom o bastante. Há sempre um deveria ser mais, um poderia ter feito melhor, um isso não está certo ainda. Essa cobrança excessiva não nasce do acaso. Ela é aprendida. Ela é introjetada ao longo da vida, geralmente desde cedo, quando o amor parecia condicionado ao desempenho, quando os elogios vinham só com resultados, quando errar era motivo de crítica, quando a criança ouvia que poderia fazer mais, mesmo tendo feito tudo o que pôde. E assim, ela aprendeu que precisava ser impecável para ser aceita, que sua humanidade precisava ser escondida, que seus erros eram perigosos, que sua vulnerabilidade era vergonhosa. O tempo passou, mas a voz da crítica interna ficou. Uma voz que não perdoa falhas, que exige demais, que compara, julga, castiga. Essa voz se disfarça de consciência, mas é um reflexo do medo. Medo de ser rejeitada, medo de ser exposta, medo de ser insuficiente. E quanto mais essa voz cresce, mais a pessoa se desconecta de sua verdade. Ela começa a viver para agradar, para corresponder, para atender expectativas que nem sabe de quem são. Começa a medir seu valor pelo que produz, pelo que entrega, pelo quanto se encaixa. Mas o custo disso é altíssimo. Porque a alma humana não foi feita para caber em moldes, não foi feita para viver sob pressão constante. E quando a pessoa se cobra tanto, ela começa a se perder. Ela se esgota, ela se paralisa diante de decisões simples. Ela se sabota por medo de falhar.
Ou então entra em um ciclo de hiperprodutividade, onde só consegue descansar quando sente que fez o suficiente. Mas esse suficiente nunca chega. É uma busca infinita por aprovação, por paz, por alívio, que nunca vem. Há um vazio escondido atrás da cobrança. Um vazio que grita por aceitação, por amor incondicional, por liberdade de ser. Mas esse amor, muitas vezes, a pessoa busca no lugar errado, nos outros, nas conquistas, nos elogios, no reconhecimento externo. E assim, ela se afasta cada vez mais de si, porque não percebe que a perfeição que tanto busca é uma prisão, uma armadilha que a impede de viver plenamente, que a impede de se permitir errar, tentar, aprender, crescer, que a impede de ser humana. A cura começa quando ela olha para essa voz interna com compaixão, quando entende que essa cobrança foi, um dia, uma tentativa de se proteger. Quando começa a se questionar: de quem é essa exigência? Quem colocou essa régua? Porque eu acredito que só mereço amor se for perfeita. Essas perguntas não têm respostas simples, mas elas abrem caminhos. Elas iluminam espaços internos que antes estavam escuros. E pouco a pouco, a pessoa começa a se libertar. Ela começa a perceber que errar não a torna menos digna, que ser imperfeita não a faz menos amável, que sua vulnerabilidade é parte da sua beleza, e que a perfeição é um mito que adoece, um mito que afasta, um mito que separa as pessoas de si mesmas, porque ninguém veio ao mundo para ser perfeito. Viemos para ser inteiros, e ser inteiro é ser verdadeiro, é se acolher por completo, com luzes e sombras, com acertos e falhas, com coragem e medo. Quando a cobrança se dissolve, o coração respira. E pela primeira vez, talvez, essa pessoa se sinta em casa dentro de si. Não porque agora faz tudo certo, mas porque aprendeu a se amar mesmo quando erra. Porque entendeu que sua essência não está no desempenho, está na presença. Está na capacidade de viver com autenticidade, sem precisar provar nada. E essa liberdade é o que há de mais curativo. Há um sacrifício que muitas vezes é celebrado, exaltado, até romantizado. Aquele que acontece quando alguém se coloca em segundo plano para cuidar do outro, quando a entrega é total, absoluta, quase sem limites. Mas o que poucos percebem é que esse sacrifício, por mais nobre que pareça, carrega um eco silencioso que reverbera dentro da alma. Um eco de abandono, de invisibilidade, de perda de si mesma. Porque quando você se coloca sempre em segundo lugar, algo em você vai ficando vazio, desconectado, esquecido. Esse eco não é imediato. Ele chega devagar, como uma maré que sobe silenciosa e constante. Primeiro vem o cansaço, depois a frustração, depois a sensação de que a vida escapa pelas mãos, como areia fina. Você começa a perceber que a sua doação não é correspondida, que o amor que você oferece não encontra retorno, que o cuidado que você dispensa é consumido, mas não renovado. E aí, mesmo que tente ignorar, começa a surgir uma tristeza profunda, uma melancolia que não tem nome. Essa tristeza não é sinal de egoísmo. Ela é, na verdade, o corpo e a alma gritando por reconhecimento, por espaço, por dignidade, porque o amor verdadeiro nunca exige sacrifício que destrua. O amor que edifica não te pede para se apagar. Ele te convida a existir em toda a sua plenitude, inclusive com suas necessidades, seus desejos, seus limites. Quando você se sacrifica em nome do amor e se anula, o que está acontecendo não é amor. É uma troca desequilibrada, um desequilíbrio energético que consome sua luz. E essa troca desequilibrada pode criar um ciclo silencioso e cruel. Você se doa demais para evitar conflitos, para manter a paz, para não se sentir culpada. Mas essa paz é frágil, construída sobre uma base de ressentimento e desgaste. Você acaba carregando o peso da relação, da família, do trabalho, mas o peso nunca é compartilhado. E quando você tenta expressar suas necessidades,
O medo de ser rejeitada, de ser vista como egoísta, paralisa sua voz. Então, o silêncio vira a única opção. Por trás desse sacrifício, muitas vezes há uma crença profunda e inconsciente. Se eu não fizer, ninguém fará. Se eu não me sacrificar, o amor acaba. Meu valor está no que eu abro mão. Essas crenças moldam uma identidade que, embora pareça forte, é frágil como uma casa de cartas. Porque você está apostando sua felicidade, sua saúde emocional, sua vida, numa ideia que não sustenta a alma. E quanto mais você se sacrifica, mais se afasta da sua própria essência. Essa situação, porém, não é uma sentença definitiva. Ela pode ser transformada quando você começa a escutar esse eco silencioso que vem do seu interior. Quando permite que a tristeza, o cansaço, a frustração se expressem com compaixão, sem julgamento. Quando compreende que amar não é abrir mão de si mesma, mas criar um espaço onde a troca acontece, onde há equilíbrio, onde há respeito. Quando descobre que colocar-se em primeiro lugar não é um ato de egoísmo, mas de autocuidado sagrado. E esse autocuidado sagrado tem o poder de mudar tudo. Ele reconecta você à sua fonte, ao seu centro. Ele te permite estabelecer limites sem culpa. Ele te dá a coragem de dizer não quando necessário. Ele abre caminho para relações mais verdadeiras, onde o dar e o receber são harmoniosos. Ele te devolve a leveza e a alegria de existir. Porque a verdade é que, para amar o outro de forma genuína, é preciso primeiro amar a si mesma, inteira, inteira, inteira. Assim, o sacrifício deixa de ser um fardo. Ele se transforma em uma entrega consciente, em um compartilhar que respeita o espaço de cada um, em um amor que não apaga, mas ilumina, que não esgota, mas fortalece. E aí, finalmente, você pode experimentar o que o coração sempre desejou. Uma paz profunda, um amor verdadeiro, uma vida onde você está no centro, não porque se colocou lá para se proteger, mas porque reconheceu seu valor infinito. O amor próprio não é um conceito abstrato ou um ideal distante. Ele é o alicerce silencioso sobre o qual toda transformação verdadeira acontece. Quando você começa a se colocar em primeiro lugar, algo dentro de você desperta. Uma centelha que esteve adormecida, sufocada por anos de negligência, começa a brilhar com força. Não é um brilho vaidoso ou egoísta, mas um brilho sereno e firme, que vem da profunda conexão com quem você realmente é. Um despertar que redefine suas relações, suas escolhas, sua visão de mundo. Esse despertar não acontece da noite para o dia. Ele é um processo delicado e contínuo, que exige paciência e gentileza consigo mesma. É o momento em que você começa a perceber que o amor que buscava fora sempre esteve dentro, que a aprovação que tanto desejava dos outros pode ser substituída pela aceitação profunda de si. Bruce Lipton nos lembra que nossas células respondem ao ambiente que criamos. E quando esse ambiente é de amor e cuidado próprio, a biologia inteira se transforma. Sua mente, seu corpo, seu espírito passam a vibrar em uma nova frequência. Ao se valorizar, você redefine os limites do possível. Aquilo que antes parecia um luxo, reservar tempo para si, dizer não sem culpa, priorizar suas necessidades, torna-se uma necessidade vital. Você descobre que cuidar de si não é egoísmo, mas sabedoria. Que honrar suas emoções e seus desejos não é arrogância, mas respeito. Que o caminho para a verdadeira liberdade passa por reconhecer que você é a fonte de tudo o que busca, de paz, de alegria, de sentido. Esse despertar impacta não apenas sua relação consigo mesma, mas reverbera em tudo ao seu redor. Gregg Braden fala sobre o campo unificado da consciência, onde cada mudança interna altera o tecido da realidade coletiva. Quando você escolhe se amar, você emite uma frequência que influencia seus relacionamentos, sua família, sua comunidade. Você se torna um farol que ilumina caminhos,
mesmo sem saber. Uma presença que, silenciosamente, convida outros a também se escolherem. Mas esse despertar não está isento de desafios. Muitas vezes ele provoca resistências internas e externas, o medo do abandono, o desconforto com a mudança, as críticas daqueles que preferem a velha versão sua. Você pode sentir dúvidas, culpa, insegurança, mas tudo isso faz parte do processo de renascimento. Como uma fênix que precisa queimar suas velhas asas para voar, você se encontra em meio a um fogo que purifica e liberta. E então, aos poucos, a transformação acontece. Você começa a se olhar no espelho e ver uma mulher inteira, digna e sagrada. Você aprende a se ouvir, a se cuidar, a se respeitar. Descobre que a paz verdadeira não está na aprovação dos outros, mas na conexão consigo mesma. E esse amor próprio se torna um rio que nunca seca, uma fonte inesgotável que alimenta sua alma, sua mente, seu corpo. Esse despertar é o que move você a viver de maneira plena, autêntica e livre. A ser quem você nasceu para ser. A criar uma vida onde o amor que você dá a si mesma é o maior presente que você pode oferecer ao mundo. Porque no fim das contas, quando você se coloca em primeiro lugar, não está deixando ninguém para trás. Está simplesmente se alinhando à sua verdade mais profunda e convidando todos a fazerem o mesmo. Dizer não não é um ato simples para muitas mulheres sensíveis que carregam o mundo nas costas. É um gesto que parece pequeno, mas carrega uma coragem profunda, quase silenciosa, que mexe com tudo ao redor. Para quem viveu anos se doando, se sacrificando, se colocando em segundo plano, essa palavra curta pode parecer quase uma revolução interna. Um passo para fora da prisão invisível da aprovação constante. Um movimento de autocuidado que desafia velhas crenças e padrões. Quando você aprende a dizer não, está dizendo sim para si mesma. Está reconhecendo que seu tempo, sua energia e seu espaço são preciosos. Está protegendo seu campo energético, evitando a drenagem que acontece quando você aceita demandas que não ressoam com seu coração. Essa atitude é um ato de amor próprio que reverbera em todo o seu ser, do físico ao emocional, do mental ao espiritual. É um escudo delicado, mas poderoso, contra o autoabandono. No entanto, esse não pode ser um não cheio de culpa ou medo. Ele deve ser um não consciente, claro, tranquilo, alinhado com sua verdade. Muitas vezes, o medo da rejeição ou da crítica faz com que o não se transforme em silêncio, em aceitação passiva, em um sim escondido. Mas quando você começa a praticar a arte de recusar com amor, com respeito, está estabelecendo limites que criam segurança interna. Está enviando ao mundo uma mensagem poderosa. Eu me respeito, eu me protejo. Essa coragem silenciosa tem efeito multiplicador. Ela ensina quem está ao seu redor a reconhecer sua importância, a respeitar suas escolhas, a valorizar seu espaço. Não é uma atitude que gera conflito necessariamente, mas uma redefinição suave, porém firme, das dinâmicas que já não servem. É o início de relações mais saudáveis, mais autênticas, onde o equilíbrio é a base, e não o sacrifício unilateral. Dizer não é também um exercício de autoobservação. É perceber os sinais que seu corpo e sua mente dão quando algo não está certo. É reconhecer o cansaço, a irritação, a ansiedade que surgem como alertas. É aceitar que esses sinais não são fraquezas, mas sabedoria profunda, seu sistema nervoso pedindo proteção. E ao honrar esses sinais, você fortalece sua integridade emocional e espiritual. No silêncio desse não afirmado, a vida começa a se reorganizar. Você cria espaço para o que realmente importa, para o que nutre sua alma, para o que promove seu crescimento. E mesmo que o caminho pareça solitário em certos momentos, saiba que essa escolha é um passo essencial para viver em coerência consigo mesma. É a coragem que te conecta à sua essência, que te mantém íntegra, que te prepara para uma vida de maior plenitude. Essa coragem silenciosa, embora discreta, é transformadora.
ela é a base de toda mudança verdadeira. E ela começa exatamente aí, no limite que você estabelece, no amor que você dedica a si mesma quando diz: não hoje, não mais, eu me escolho. Quando uma mulher começa a se colocar em primeiro lugar, a transformação não acontece apenas dentro dela. Ela reverbera no mundo ao seu redor de formas sutis e poderosas. Muitas vezes, essa mudança é invisível aos olhos daqueles que não estão prontos para enxergar. Não acontece com ruídos nem aplausos, mas com a firmeza silenciosa de quem encontrou seu centro. Gregg Braden nos lembra que estamos todos conectados por um campo unificado, onde cada frequência individual altera o coletivo. E é exatamente isso que acontece quando você escolhe sua própria cura e amor. Essa energia muda a dinâmica das relações familiares, sociais e profissionais. Mudanças internas provocam ajustes externos. Aqueles que estavam acostumados a receber uma versão de você que se sacrificava sem limites, sentem o impacto dessa nova postura. E isso pode gerar resistência, desconforto e até rejeição. Mas essa reação não é um sinal de fracasso, e sim um indício do poder que sua transformação carrega. Ela mexe com estruturas antigas, crenças arraigadas, dinâmicas de dependência e controle. Você pode sentir a solidão de estar nessa posição, o medo de perder conexões que pareciam fundamentais, a dúvida se vale a pena insistir em um caminho que parece solitário. Mas é justamente nesse espaço que a autenticidade floresce. A integridade que você sustenta fortalece sua frequência e, ao mesmo tempo, abre portas para relacionamentos mais verdadeiros, pautados no respeito mútuo e na reciprocidade. Sua luz passa a servir como guia silencioso para quem também deseja se libertar. Essa transformação invisível é também um convite para que você se torne protagonista da própria história, para que assuma o protagonismo de sua vida, deixando de ser coadjuvante de velhos roteiros escritos por expectativas externas. É um chamado para criar novos padrões, novos hábitos, novas formas de existir no mundo, baseadas na conexão consigo mesma e na coerência entre sentir, pensar e agir. Um caminho que une neurociência, espiritualidade e psicologia, revelando o potencial de reprogramação do cérebro e do coração. Por fim, o impacto dessa autotransformação se manifesta na expansão da consciência. Você começa a perceber que sua vida é parte de algo maior, que seu amor próprio ativa ondas de cura e transformação que ultrapassam seu espaço físico, que ao cuidar de si, você está cuidando do coletivo, que sua escolha silenciosa de se priorizar é um ato revolucionário que contribui para um mundo mais equilibrado, compassivo e conectado. Essa é a potência que nasce quando você se coloca em primeiro lugar. Uma potência que transforma não só você, mas tudo ao seu redor. Chega um momento na jornada em que não é mais possível tolerar o desrespeito disfarçado de amor. Esse ponto de virada não é uma decisão racional, mas uma sincronia profunda entre corpo, coração e alma. O corpo, que carregou o peso silencioso do autoabandono, começa a enviar sinais claros: fadiga crônica, dores inexplicáveis, desânimo. O coração, cansado de se sacrificar, sussurra uma verdade antiga, insistente: eu mereço ser respeitada. A alma, por sua vez, pulsa com uma urgência serena, convocando para a reintegração da sua essência. Bruce Lipton nos ajuda a entender que essa mudança começa na biologia, na neuroplasticidade, quando pequenos atos de autocuidado, mesmo que sutis, começam a moldar novos caminhos de força interior. Cada escolha por si mesma cria circuitos de poder que ressoam em todas as células do corpo, alimentando a coragem para sustentar limites e a clareza para reconhecer o que não serve mais. É como uma dança lenta e firme, onde o corpo, o coração e a alma passam a vibrar em uma mesma frequência, alinhados e integrados. Essa integração não é um ponto de chegada, mas um compromisso renovado consigo mesma. Um compromisso que não depende mais da aprovação externa, mas da presença interna. Como o sol que não pede permissão para brilhar,
essa mulher entende que sua luz é natural, essencial, transformadora. Não há necessidade de se desculpar por existir, por ter necessidades, por ser inteira. A metáfora do sol nos lembra que seu brilho alcança e transforma tudo ao redor, mesmo que às vezes pareça distante ou solitário. Neville Goddard acrescenta uma dimensão espiritual a esse despertar. Seja o estado que você deseja, e tudo ao seu redor se reorganiza. Esse convite é para que você se torne a energia do respeito próprio, da integridade, do amor incondicional por si mesma. Porque quando você vive desse estado, o mundo responde de acordo. As relações se ajustam, as oportunidades surgem, a paz interior se manifesta. E essa paz não é efêmera, mas um estado de ser, uma ancoragem profunda que nada pode abalar. O ponto de virada é a vitória silenciosa de quem escolheu não mais se apagar, de quem reconheceu que o verdadeiro amor começa dentro, que a presença autêntica é o maior presente que podemos dar a nós mesmas e aos outros, que o caminho da autovalorização é o caminho da liberdade, e que, a partir desse alinhamento sagrado, nada poderá mais desfazer a força da sua luz, porque ela nasce da mais profunda reverência por quem você é, em toda a sua complexidade e beleza. Há um instante silencioso, quase imperceptível, que marca o fim de um ciclo e o início de uma nova era interna. Um momento em que o corpo se recusa a carregar mais peso, o coração se recusa a aceitar menos que o respeito, e a alma se recusa a viver desconectada de si mesma. É o ponto sem retorno, onde não se trata mais de escolher, mas de simplesmente ser, de existir na própria essência, com presença plena e sem pedidos de permissão para isso. O corpo, esse templo sagrado, fala com clareza quando é ignorado por tempo demais. Ele manifesta dores, fadiga, sintomas silenciosos que são alertas amorosos para que você comece a se habitar. Porque ninguém pode verdadeiramente encontrar você se você mesma não se permite existir. A neuroplasticidade espiritual nos mostra que, a cada escolha consciente de amor próprio, você cria novos caminhos internos, circuitos de força e de poder que reconfiguram sua realidade de dentro para fora. Bruce Lipton chama a atenção para essa capacidade de transformação inerente à biologia, quando acolhemos a mudança com consciência e amor. A metáfora do sol revela essa verdade essencial. Ele não pede licença para brilhar. Não se desculpa por sua luz que alcança distâncias inimagináveis. Mesmo distante, transforma o que toca, sustenta a vida e acende possibilidades. Você, assim como o sol, carrega essa luz que não necessita de aprovação para ser manifestada. Esse brilho é seu direito natural, sua força vital que, quando reconhecida e cultivada, expande-se e irradia cura para além do seu próprio ser. Neville Goddard oferece um convite que ecoa nessa transformação. Seja o estado que você deseja, e tudo ao seu redor se reorganiza. Não se trata de esperar o mundo mudar para você se sentir inteira, mas de se tornar, em primeiro lugar, o que você deseja viver. Quando essa energia interna está alinhada, a realidade se curva em resposta. E é nessa sincronia, nessa dança entre ser e manifestar, que nasce a verdadeira liberdade. Este ponto sem retorno não é uma linha tênue, mas um espaço seguro e vasto, onde você pode se ancorar para nunca mais tolerar o que apaga sua luz, onde a reverência por si mesma se torna o centro da sua existência e da sua relação com o mundo. E assim, quando você se coloca em primeiro lugar, não está renunciando ao amor. Está, na verdade, manifestando a mais profunda forma de amor. Aquela que começa dentro, que sustenta tudo, que nunca se esgota,